Vou botar mais café aqui. Seis em ponto, hein? 6 em ponto. Agora a gente põe filtro aqui. Não, esse não, esse aqui. Não, parece que a cara é muito vermelha. Vou botar um filtro, né? É de manhã já. Jasmine. Vamos esperar ver se alguém vai entrar. Se o povo entrar, já vai me dando um oi aí. E daqui a pouquinho a gente já começa. Eu vou tentar manter a Jasmine aqui do lado. A minha modelo. Bate aqui. Ai, muito bem. Bonitinha demais. Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia pra quem acorda cedinho. Hoje a gente vai falar de 2 temas bem legais. Eu espero que eu consiga deixar essa live gravada. Depois eu vou colocar no feed, porque eu quero conversar algumas coisinhas aqui bem importantes sobre o banho a seco, que eu combinei com vocês que a gente ia conversar sobre o banho a seco e sobre os desafios do médico veterinário no atendimento de gatos. Então, provavelmente não vai ter muita gente esse horário, e aí eu vou deixar gravado, tá? Depois vou deixar lá no feed. E vou tentar manter a Jasmine aqui atrás. Né, Jasmine? Fica aí, mana. Tô mantendo ela aqui com ração. Então, vamos lá. Já vou começar. De repente, daqui a pouco o pessoal vai entrando para acompanhar ao vivo. E depois eu deixo gravado aqui para vocês. Eu vou deixar para mostrar o produto no final. Primeiro eu vou falar das funcionalidades e de como que a gente usa ele com os gatos, tá? O banho a seco, a gente tem que fazer de uma forma com que a gente minimize o estresse no gato, né? Assim como todas as outras coisas, né, nós fazemos no atendimento de felinos, a gente sempre toma um cuidado através de técnicas e ferramentas para que a gente não estresse eles, né? Para os procedimentos padrões, tá? E também em casa, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de procedimento de banho, tá? Vocês sabem muito bem que eu não indico o banho molhado para gatos, porque o banho molhado é como se ele tirasse a identidade do gato, tá? Então o gato acaba não se reconhecendo. Os gatos, eles são muito territoriais. Então quando a gente banha um gato e passa shampoo a gente tira muito a referência do cheiro, tá? E é uma espécie que se referencia pelo cheiro, pela característica deles serem tão territoriais assim, tá? E por eles serem também ainda terem muito essa característica de serem caçadores, tá? Por mais que eles estejam no nosso ambiente doméstico, a gente entende que eles ainda não perderam muitas características deles. É por isso que a gente sempre fala que no ambiente doméstico eles precisam ter esse tipo de atividade, tá? Mas com relação ao banho a seco, tá? Como que a gente faz? Primeiro, se você tiver mais de um gato, eu recomendo que você separe os gatos na hora do banho, tá? Coloca um em cada cômodo da casa, né? Se não forem muitos gatos. Agora, se for muitos gatos, aí fica um pouquinho complicado, tá? Para fazer o manejo. Mas eu recomendo que separe os gatos. Por quê? Porque eles vão, por mais leve que seja o cheiro do produto que a gente estiver utilizando para fazer o banho a seco, os gatos se referenciam pelo cheiro. Então, quando a gente terminar de dar o banho a seco, usar o produto em um gato, outro gato já pode estranhar esse cheiro e eles podem ter combates ali, porque um não tá reconhecendo o outro, tá? É estranho,
para nós seres humanos, porque nós reconhecemos outra pessoa por ouvir a voz dela, né? Por ver a pessoa, né? Mas os gatos não, eles se reconhecem pelo cheiro, basicamente, tá? Mesmo que o que eles estejam vendo é outro gato familiar, se o cheiro desse gato não é o cheiro que eles estão acostumados, eles vão ter essa dificuldade de reconhecimento do colega ali, tá? Então é muito importante que a gente faça a separação desses gatos e mantenha eles separados, tá? Por pelo menos 1 hora. Por pelo menos 1 hora. Depois a gente pode voltar a juntar os gatos novamente, tá? Em quais situações eu recomendo o banho a seco, tá? Agora eu estou utilizando com as gatas o banho a seco. Já faz algumas semanas que eu estou utilizando o produto e foi por isso que eu vim falar sobre ele aqui com vocês, porque realmente é um produto que eu gostei de utilizar, tá? Apesar de ter esse detalhe de deixá-las separadas, o produto foi muito bom, tá? Ele tem um cheiro muito leve, tá? Para nós é quase imperceptível. Mas nós sabemos que pro gato, ele já sente. Qualquer cheiro, qualquer fragrância, eles já captam. Porque o olfato deles é extremamente mais sensível do que o nosso, tá? Então, as melhores situações de utilizar o banho a seco, tá? É para aqueles gatinhos idosos que eles não conseguem mais tomar banho, tá? Tem raças que eles têm muitas dificuldades na hora do banho. O persa, por exemplo, é uma delas, tá? Então também é interessante fazer a manutenção do persa com esse produto. E no internamento de gatos doentes, tá? Na clínica. Por quê? Na clínica, os gatos doentes, muitos deles perdem a vontade, na verdade, de se limpar. Eu digo que os gatos são autolimpantes. Basicamente, um gato saudável não precisa de banho, tá? Ele consegue fazer a higiene, né, a autolimpeza dele de uma forma muito tranquila, muito fácil, mas ele precisa estar saudável, né, e ter esse hábito diário de se lavar, tá? Isso é normal de um gato, então os gatos devem, né, ter esse hábito. Geralmente, eles se banham, né, se lambem, fazem a auto-higiene deles logo depois da comida, tá? É bem comum que eles tenham esse hábito, comeu e já vai se lavar. Se você começar a observar seus gatos em casa, você vai começar a entender um pouquinho da rotina que eles têm, tá? Então, para gatos doentes internados, é uma boa opção para fazer higiene com produto de banho a seco, porque ali a gente realmente não vai lavar o gato, né? É difícil, o animal já está estressado, porque ele já está em um ambiente diferente, por mais controlado que esse internamento seja, por mais ferramentas cat-friendly que eu tenha ali, o gato não está no território dele de fato e ele vai levar alguns dias para conseguir se acostumar em um pequeno espaço, né? E também tendo todas as condições de doença, de tratamento, tá ali de vez em quando ele tá fazendo uma coleta, enfim. Então tem toda a questão de manejo de internamento que precisa ser feito da forma correta, tá? E a gente tenta não trazer mais estímulos de estresse do que o necessário. Mas a gente sabe que muitas vezes é preciso fazer a higiene desses animais no internamento, porque eles realmente deixam de se limpar. Então a sujeira acaba aparecendo, tá? Então, dá para fazer manutenção da higiene com esse produto, manutenção de higiene de gatos saudáveis, tá? A cada semana ou a cada 15 dias, dá para utilizar ele bem tranquilo, tá? Oi, Andressa, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Tô gravando aqui pro pessoal. Acho que o pessoal não acorda muito cedo, mas eu vou tentar colocar esse conteúdo depois
ali no feed para vocês acompanharem também, para mais gente poder ter acesso, tá? Então, como a gente faz sem estressar, tá? A gente pega, aplica, ele vem num borrifador, vou mostrar aqui pra vocês. Esse produto aqui, ele é o Oxanan, eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. E ele é da Botufarma, tá? Esse que eu peguei, que eu ganhei, na verdade, ele não tem corante, nem sulfato, parabenos e petrolados. E o cheiro dele é bem suave, tá? Ele não incomoda os gatos. Eu já usei algumas vezes nos meus. Internamento dá pra usar também com os pacientes internados. Ele é um borrifador. Vocês não vão borrifar isso no gato. Porque o gato vai se estressar de um tanto que eles não gostam de spray. Porque isso minimiza aquele spray que eles fazem quando eles estão com medo, né? Ou querem atacar. Então, a gente não borrifa neles. A gente borrifa numa toalhinha umedecida e depois passa em direção do pelo, né? Em direção ao pelo. Evita, né? Olhos, boca, mucosas, nariz. Então, é só ali da parte da cabeça de cima até a cauda. Pode fazer nas patinhas também, tá? Em todas as patinhas. Eu recomendo que eles estejam comendo nessa hora, tá? As minhas gatas, elas estão aqui comendo aqui do meu lado. Elas têm rotina de alimentação. Todo animalzinho que tem rotina de alimentação, que tem a alimentação regrada, pesada, a quantidade certinha por dia, tá? Eles tendem a gostar muito da comida, tá? Tanto que o que eu tô utilizando pra manter a Jasmine aqui pertinho de mim... Vem cá, Jasmine. Aqui. Aqui, ó, na banquinha. Aqui. Vou ver se ela vem aqui. Vem. Jasmine. Aqui. Ó. Ela vai vir. Até ela se tocar que a comida tá aqui. Então, eles têm bastante interesse na comida, tá? E aqui eu tô usando nada mais, nada menos do que ração. E aí eu consigo usar o momento dessa alimentação, tá? Dá pra usar também churu, petisco, para aqueles gatinhos que são mais exigentes na hora de fazer algum manejo, tá? Vocês podem usar também. Isso pode ser usado para outras técnicas aí, daí em consultório, coleta, aplicação e tudo mais, tá? Então, vocês deixem o gato comendo, né? Por exemplo, aqui a Jasmine tá comendo. Agora seria o momento que eu aplicaria o produto num paninho umedecido, com uma aguinha morninha para ser mais aconchegante. E eu passaria, né, nela aqui, enquanto ela está comendo. E seria uma coisa bem tranquila, ela praticamente não vai perceber o que a gente tá fazendo, tá? E isso dá pra fazer também com os animais em internamento. No internamento, pode ser que os gatos estejam mais seletivos em questão de alimento, então eles vão preferir ou sachê, ou o churu, tá? O famoso churu, que o pessoal tá usando bastante. Inclusive, ele é muito bom, tá? Usem e depois vocês falem comigo. Tem bastante gente que tá fazendo treinamento e tá me relatando que tá usando o churu e que tá tendo bastante sucesso nas aplicações de medicamento, nas coletas de sangue, cat friendly. Então, claro que tem outras técnicas e ferramentas associadas a esses momentos, mas o churu é muito bom, porque ele é muito palatável, é umedecido, os gatos gostam bastante, tá? Então, com relação ao banho, sem estresse, tá? As 3 recomendações para gatos idosos, para gatos internados e doentes e para manutenção da higiene. Eu tô gostando muito
de usar o produto, eu não dava banho nas gatas, banho molhado mesmo. A Petúnia tomava quando era menor, assim, ela até pede para tomar banho, ela gosta, mas é muito raro, tá? Um gato gostar de tomar banho. Ela é um dos primeiros exemplares que eu tenho, tá? A Jasmine, ela já veio pra mim já com 3 meses, sem o hábito de tomar banho, e eu mantive, tá? Pra não estressá-la. A primeira vez que ela tomou banho na vida foi usando o produto de banho a seco, tá? E a gente só fazia a higiene das patinhas, né? Porque elas acabam subindo em cima da cama, né? Vez ou outra. Então a gente tenta manter mais as patinhas limpinhas, porque elas vão na areia, então acaba sujando, tá? Mas elas mesmo costumam limpar. Então, mesmo quando a gente vai higienizar as patinhas com um lenço umedecido, alguma coisa assim, geralmente não tá sujo, porque já deu tempo delas se lavarem, se limparem, tá? Os gatos são muito higiênicos, tá? É uma espécie que é muito, muito higiênica. Inclusive, esse é um dos fatores que muitos tutores escolhem a espécie felina para criar, né? Para ter como companhia em casa, porque eles são muito limpos. Eles costumam utilizar a caixa de areia de uma forma natural, tá? Por fazer parte da vida deles. A Jasmine agora tá tomando banho, o banho da manhã dela, né? Porque ela tá comendo, ela comeu. Logo depois da comida, eles já têm, elas aqui em casa pelo menos já têm essa necessidade de tomar o banho delas, tá? Então, eu acho menos estressante utilizar o banho a seco 2 vezes, né, por mês, a cada 15 dias. Eu acho que seria um tempo interessante para fazer. Uma vez por semana ou todos os dias na limpeza das patas, tá? Mas aí só na limpeza das patas. E tem que fazer um treinamento também para que a gente não fique estressando os gatos também. Aqui as gatas já estão acostumadas, mas aí né, é diferente alguém que tenha domínio de ferramentas e tudo mais para não estressar os gatos fazer esse tipo de procedimento todo dia, tá? Eu faria uma vez por semana, a cada 15 dias no máximo, tá? Para gatos saudáveis. E, né, internamento a mesma coisa, tá? Só para poder fazer a higiene deles e poder manter eles um pouquinho mais confortáveis, tá? Porque o gato que está sujo e não consegue se limpar, ele não se sente bem também, tá? Agora a gente vai pro nosso segundo assunto da manhã. Falamos quase 20 minutos sobre banho a seco, tá? Depois eu coloco ali nos stories pra vocês esse produto aqui, tá? Se vocês quiserem encomendar comigo, também dá. A gente faz uma encomenda, faz um pedido juntos. Daí eu peço pra vocês também. Pra quem for aqui da região também, tá? Quiser provar o produto. É bem legal. Na verdade, foi o primeiro produto que eu conheci de banho a seco. Eu já tinha visto alguns outros, mas eu nunca tive vontade de testar. E esse eu testei e eu realmente gostei, tá? O segundo assunto que eu queria falar pra vocês é sobre os desafios que o médico veterinário enfrenta no atendimento da espécie felina, né? A gente sabe que as especialidades, né, elas tiveram na veterinária, elas tiveram um boom, assim, não faz muito, tá? Que a gente começou a ter mais especialistas, por exemplo, de animais exóticos, especialistas em cardiologia veterinária, especialistas em felinos, especialistas, enfim, em diversas áreas, endócrino, né, como a doutora Andressa que tá aqui com a gente. Então, a gente teve esse aumento, né, de veterinários especialistas e a gente está saindo daquela era onde os veterinários faziam tudo, tá? Tratavam tudo, tratavam todas as espécies, né? Do cavalo ao periquito, né? Hoje em dia a gente sabe que a coisa já tá mais ajustada,
né? Já está mais parecido aí com a medicina humana, a gente já pode contar com as especialidades, isso é maravilhoso para nossa profissão, tá? Um avanço incrível, porque eu acredito que nós não conseguimos saber todas as coisas, né? Apesar da gente ter uma vida de estudo, porque o veterinário é uma profissão que realmente não dá para você entrar e achar que você não vai estudar o resto da sua vida. Você vai estudar o resto da sua vida, tá? A questão é que você vai nichando para coisas que você tem mais afinidade, né? Eu, por exemplo, estudo muito a espécie felina, né? Tô terminando a minha pós agora no início de 2025 e além de cursos, né, que eu faço na área, então é algo que a gente vai nichando ao longo da nossa carreira, tá? Eu atendo cães, gosto de atender cães, tá? Mas acaba que o gato realmente é a minha paixão aí de anos já, né? Desde a faculdade até essa semana, comentar para vocês aqui aleatoriamente. Essa semana eu encontrei uma. Não, na semana passada. Eu encontrei uma ex-colega de faculdade, ela fez uma matéria da faculdade comigo e ela comentou que em uma das aulas lá perguntaram que nós queríamos ser, né, como futuros veterinários, e eu relatei que eu queria ser especialista em felinos e eu nem lembrava disso. E eu nem lembrava disso, porque eu fiquei por 5 anos, né, trabalhando com cães e gatos, sem parar, tá? Então, nesses últimos tempos eu atendo cães e gatos, né, desde que eu comecei a atuar como médica veterinária. E os gatos sempre tive um carinho diferente pela espécie felina, né? Tanto que eu comecei a estudar eles especificamente. Enfim, e acabei escolhendo esse caminho para eu seguir mais aprofundado. Então eu entendo que nós como profissionais, nós não temos como ter controle e saber todas as coisas. Então é muito legal essa questão das especialidades, para que a gente possa ter outros profissionais, tá? Junto com a gente, que possam nos ajudar a resolver alguns problemas mais específicos, tá? Que acabam muitas vezes fugindo da nossa alçada de conhecimento, tá? Então, um dos maiores desafios do médico veterinário na hora de atender a espécie felina é o estresse, tá? Disparado, eu acho que se eu fizesse uma pesquisa com os meus colegas, amigos veterinários aí, a gente teria o estresse como um dos maiores motivos de desafio, tá? E não é um estresse só vindo da espécie felina, tá? Porque sair de casa, porque tá num ambiente diferente, também. Mas esse estresse, tá? Não vem só da espécie felina, tá? Ele também vem do próprio profissional, que muitas vezes não tá sabendo lidar com aspectos do atendimento felino, ele não tá sabendo dominar as técnicas e as ferramentas corretas para poder ter um atendimento mais tranquilo, menos estressante, tanto para ele quanto para o gatinho, tá? Então acaba muitas vezes que esse profissional sai desse atendimento frustrado, porque ele não conseguiu dominar as ferramentas, não conseguiu fazer muitas vezes um atendimento cat friendly de sucesso e acaba ficando um pouco frustrado, tá? Porque ele não conseguiu dar uma experiência para o tutor do felino, tá? O tutor do felino, ele é muito observador, tá? Se ele não ter uma experiência boa dentro do consultório, vou dizer para vocês, dificilmente ele vai retornar, tá? Provavelmente ele procure outro profissional no futuro para continuar as questões de saúde, tá? Existe alguns estudos que eu estava olhando, e eu vou falar um pouquinho sobre estatística com vocês em relação a isso. Equipe multidisciplinar é maravilhoso, né? Locais assim maiores como hospitais, né? Aqui na região a gente tem alguns hospitais maravilhosos que trabalham muito com a equipe multidisciplinar, tá?
Então, o clínico geral recebe esse paciente, é muito parecido com uma medicina humana. O clínico geral recebe esse paciente, identifica que esse paciente precisa de um especialista, né? Então já chama o especialista já vem, já atende. Então, junto com o clínico, eles vão, né? Já são duas cabeças pensantes, então é muito mais fácil chegar a um diagnóstico e chegar a um tratamento eficiente, tá? Isso é muito importante, né? Nós precisamos saber manejar ali os animais, né? Atender na hora da emergência, tá? Eu acho que é um dos papéis fundamentais aí do médico veterinário, principalmente aqueles da linha de frente, da clínica geral, né? Eles precisam estar preparados para esse tipo de situação. Mas na hora do diagnóstico, né? Eu fui plantonista, emergencista por muito tempo, e eu falo sempre, plantão não é lugar de diagnóstico, tá? Diagnóstico é depois. No plantão você estabiliza o paciente, você mantém ele vivo, tá? Questão de fisiologia, manutenção da vida, ABC do trauma, você mantém aquele paciente vivo, tá? E depois você vai para a parte de exames, né? Avaliações, exames de imagem, chamar um especialista para poder, de repente, chegar num diagnóstico mais assertivo e poder fazer aquele tratamento melhor, tá? Mas falando da espécie felina, né? Hoje a gente já tem profissionais como eu, que sabe trabalhar a espécie felina de uma forma diferente. Eu sempre falo nos treinamentos, desde o consultório até o internamento, a gente precisa ter cuidado com a espécie, tá? Ter respeito pela espécie, respeito das características intrínsecas da espécie, porque eles não vão perder essas características tão cedo, tá? Por mais que a gente tenha trazido essa espécie para o ambiente doméstico, faz muito menos tempo que eles estão sendo domesticados se a gente comparar com os cães, tá? Então, os gatos ainda têm muitos aspectos selvagens, a maioria dos gatos, eu diria, que tem muitos aspectos ainda selvagens. Então, quando eles chegam no consultório, eles vão chegar assustados, tá? Muitas vezes eles vão chegar agressivos e a gente precisa saber o que fazer em cada uma das situações, tá? Porque acaba que isso afeta também a equipe do local, principalmente se a equipe não tem um preparo para manejar a espécie, tá? Eu já ouvi relatos, inclusive, a semana passada eu estava conversando com uma pessoa do meio, né, veterinário, e ela estava me relatando que teve um caso em uma clínica que o gato chegou na recepção, a equipe infelizmente não estava preparada para receber a espécie e a tutora, né, por desconhecimento, né, porque os tutores eles não são obrigados a saber como transportar, né, um gato da forma correta. Eu acho que isso vai muito do nosso papel. Nós temos que educar o cliente, nós temos que mandar uma mensagem para o cliente antes falando, olha, vamos fazer um preparo, vou te explicar como que faz, ligar para o cliente, ter uma conversa com ele antes da consulta para ensiná-lo como ele deve fazer esse manejo, esse transporte, fazer um treinamento para esse gato gostar da caixa, tá? Antes do atendimento, claro, se for possível, né? Muitas situações aí emergenciais, o tutor simplesmente pega o gato no desespero e leva para o atendimento, tá? Então a gente não tem que ficar no papel de julgar, né? Por que aquele tutor não se preparou para levar esse gatinho no consultório. Na verdade, esse é nosso papel, ensiná-lo, tá? Para que em visitas futuras ele possa fazer o que é certo. Mas o que aconteceu nessa clínica, basicamente a tutora chegou com o gato no colo, né? Provavelmente ela não imaginou que teriam cães na recepção. E tinham cães na recepção, então o gato se assustou, o gato se soltou e o gato feriu 3 pessoas da equipe, só para vocês terem uma ideia. Então vocês imaginem o nível de estresse que esse gatinho estava passando, tá? Como deve ter sido ruim para a clínica, né, toda a situação.
Como deve ter sido ruim pra tutora esse tipo de experiência, provavelmente ela nunca mais vai voltar lá, entende? Então eu bato muito na tecla, as equipes precisam ser preparadas para atender a espécie felina, tá? Se você não está preparado, se o teu ambiente não está ainda preparado para atender a espécie felina, precisa buscar mais conhecimento, precisa fazer mais curso, precisa treinar desde a recepcionista, tá? Até o veterinário lá, de fato, que vai atender o gato. Eu acho que a gente já está em 2024 e não dá mais para a gente aceitar atendimentos médicos veterinários para felinos de qualquer jeito. Não dá, tá? Então, identificou que esse paciente está muito estressado, começa a, de repente, vamos tranquilizá-lo, vamos sedá-lo, dependendo de cada situação, você pode abrir mão de alguma dessas ferramentas, tá? Mas somente dentro do consultório, tá? Então, o estresse, né, e a falta de técnicas de manejo felino atrapalha muito esse momento do atendimento veterinário, tá? Para profissionais que não estejam preparados para isso. Um segundo ponto que eu coloquei aqui para discutir para vocês em relação a isso é a falta de preparo do tutor quando vai levar o gatinho ao veterinário. Mas, como eu falei para vocês, o tutor, ele é leigo, tá? A gente tem que partir do ponto que ele não sabe. E a maioria realmente não sabe, tá? Que precisa ter uma caixinha de transporte, que os gatos gostam da caixinha de transporte. Eles não vão ver a caixinha de transporte como nós, como um local fechado, prisão. Para nós é muito isso. Para o gato que gosta da caixa de transporte, a caixa de transporte é a casa, é a toca, é o lugar seguro que ele tem, né? Então, é o melhor lugar para a gente fazer o transporte quando a gente sai fora da nossa casa. O ideal, agora eu já vou dar algumas dicas para tutores que possam vir a assistir esse vídeo em algum outro momento. Deixem sempre essa caixa de transporte no ambiente do gato, tá? Tenham o hábito de colocar comida lá dentro, né? Coloquem um potinho lá com sachê, botem um churuzinho lá dentro. Por quê? Ele vai começar a entrar e sair dessa caixa sozinho, tá? Ele vai entrar e tem uma comida lá dentro, ele vai positivar essa caixa. Ele vai começar a entender que essa caixa é uma casa, é uma toca, tá? E vocês vão começar a perceber que se vocês deixarem essa caixa no ambiente, os gatos vão começar a entrar dentro dela para dormir, tá? Principalmente Essas dicas são muito legais. Eu dou para todos os tutores de gatos que eu tenho acesso, eu falo para todos esse pequeno treinamento que nós podemos fazer em casa com a caixa, que ela deve ser feita no dia a dia, tá? E aí, quando a gente precisar utilizar realmente a caixa para transporte, esse gato vai aceitar ela de uma forma muito tranquila. Porque o que a gente escuta dos tutores é um estresse de colocar esse gato dentro da caixa. E ele fica miando de casa até o consultório. É uma desgraça, porque esse gato não gosta da caixa. Então ele vai rejeitar a caixa, porque o único momento que o coitado viu a caixa foi quando você enfiou ele dentro à força, fechou aquela desgraça que não tem o cheiro dele e levou pro consultório. Então, é uma sucessão de desastres. Pro gato, é uma sucessão de desastres e estresse, tá? Então, deixem essa caixinha no lugar onde os gatos vivem. Até depois eu vou bater uma foto para vocês não dizerem que é mentira minha, que a caixa das gatas está aqui na minha sala, faz parte da decoração. Tá ali em cima da bancada, elas sobem, dormem ali dentro, elas entram e saem a hora que querem e todos os dias praticamente eu coloco comida lá dentro. Então, em algum momento do dia, elas vão entrar lá e vão achar comida. Então, aquela caixa para elas é a casa, entende?
E muitas vezes, quando elas estão incomodadas com a presença uma da outra, porque isso acontece quando os gatos convivem juntos, uma delas entra lá pra dentro e fica lá, tipo assim, ninguém me incomoda, eu estou no meu momento aqui de privacidade e eu tô aqui quieta. E aí ninguém mais entra lá dentro, porque a caixa é pequenininha, né? Se cabe um gato. Enfim, então assim, passem essas dicas. Você que é veterinário, passe essas dicas pros seus tutores de gatos, tá? Durante o transporte, antes de sair de casa, coloca uma cobertinha que ele costuma usar, já tem o cheirinho dele, tá? Isso vai ser maravilhoso para ele se sentir mais seguro dentro da caixa. E colocar uma toalha em cima da caixa. Por quê? Apesar da caixa ser mais fechada, né, e ter aquelas entradas de ar, ainda tem o estímulo visual, que para o gato, estímulo visual muito estressante, tá? Então, tampem o estímulo visual o máximo que vocês conseguirem, tá? Isso vai ser bem benéfico, porque o gato não tá vendo o que tá acontecendo, ele acaba se sentindo mais seguro, entendem? Tá? Isso é muito, muito, muito legal na hora de transportar os gatos. Vocês vão ver que o transporte para tutores, vocês vão ver que o transporte dessa forma, se vocês fizerem dessa forma como eu falei, vai ser outro, tá? Depois vocês vão me procurar e vocês vão me mandar o feedback lá no direct, tá? Ó, eu fiz o transporte da forma que você ensinou naquele vídeo. Eu fiz e deu certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque sempre dá, tá? Outra coisa, outra ferramenta que vocês podem usar quando forem transportar o gato na caixa. O feromônio, tá? Vocês podem espirrar o feromônio uns 5 minutos, tá? Na cobertinha, que ele tá acostumado a dormir, que tem o cheirinho dele. Coloquem a cobertinha dentro e também dá para espirrar na toalha que vocês vão passar por cima. Longe do gato, por favor, não utilizem spray perto do gato. O spray perto do gato estressa. No consultório, muitos consultórios ainda têm os sprays de produto. Ah, o spray de álcool para passar na mesa, para higienizar e tudo mais. Não usem perto dos gatos. Combinado? Quando você estiver atendendo um gato, você pega, abre o spray e usa o álcool ali na gaze, no algodão, só colocando ali. Não usem spray perto do gato, tá? Em situações de atendimento clínico veterinário, porque o gato já tá fora do ambiente dele, né? Para ele já não tá muito legal, por mais que a gente esteja usando todas as ferramentas, tá? Que a gente sabe, para gatos. Mas se a gente fizer tudo certinho, assim, ó, a gente tá fazendo tudo certinho. A gente preparou o gato para vir na consulta. O tutor trouxe o gato perfeitamente na caixinha, o gato chegou show. Aí na hora do atendimento eu vou lá com um spray. E eu uso o spray perto do gato. O gato vai pular lá na lua. A gente nunca mais vai pegar o gato. Bom dia, Manu. Tudo bem? Que bom que você tá aqui. A Manu também é veterinária da área da integrativa. Inclusive, vou aproveitar aqui o adendo, porque a gente ainda não fez a arte da nossa live. A nossa live tá marcada para quinta-feira, às 8 horas da noite, vai ser ao vivo. Eu e a doutora Manu, a gente vai falar sobre D3 e B12 na saúde, tá? Dos cães e dos gatos, né? Nós vamos falar das duas espécies, obviamente, que eu vou trazer mais aspectos em relação ao comportamento dos felinos, porque a gente sabe que isso está muito relacionado com o cérebro, né, dos gatos, tá? Então, na quinta-feira, às 8 horas, vai ter esse bate-papo aqui bem, bem tranquilo com vocês. Quem quiser estar presente, depois eu vou fazer certinho a arte e eu vou colocar lá no feed para vocês e no story. Eu aviso antes também para vocês não esquecerem. Outro aspecto, tá, de desafios que o médico veterinário enfrenta na hora de atender os gatos é
O ambiente despreparado, tá? Aqui eu vou falar bem por cima, tá, gente? Nos treinamentos que eu faço, eu aprofundo esses temas, tá? Nas mentorias que eu faço para médicos veterinários, a gente também aprofunda esses temas, tá? Mas o despreparo do ambiente para o atendimento da espécie felina é muito preocupante. É muito preocupante, tá? Porque a gente tem despreparo desde a equipe que recebe o gato, tá? Às vezes a recepcionista não teve nenhum treinamento em relação a isso, então ela não sabe como acolher o gato ali, como acolher o tutor do gato na hora da recepção, tá? Seria muito interessante que as recepções tivessem um mínimo de separação de espécies, tá? Então, aqui já é um primeiro ponto, recepção. Segundo ponto, consultórios despreparados, tá? Tem uma aula dentro da minha mentoria que se chama... Deixa eu lembrar. Que se chama a questão do consultório, tá? A clínica, na verdade, é a clínica que o gato volta, tá? Que é muito mais do que um ambiente gatificado. Dentro dessa aula eu falo de recepção, eu falo de consultório, eu falo de internamento, tá? Tem duas opções dessa aula. Tem a versão gratuita, que é uma versão mais enxuta, tá, da aula, e tem a versão paga, que é uma aula bem completa, que eu falo de todos os detalhes, desde a recepção, treinamento de recepcionista, consultório, o que o consultório tem que ter, internamento, rotina do internamento para manter os gatos menos estressados, tá? Mas esse ambiente despreparado do consultório, tá? Também é um problema. Eu falo nessa aula, inclusive, que é muito mais do que um ambiente gatificado, porque as pessoas estão, atualmente, tá muito na moda eu criar um consultório, tá? E colocar nicho e coisa para os gatos subirem, aquela coisa toda, e faz aquele top, assim, fica lindo, realmente. Eu se abrisse um consultório hoje também faria os nichos para eles pularem, né? Para eles verificarem o território, sentirem o cheiro, enfim. É legal, mas se você não tem um consultório gatificado, isso não quer dizer que você não pode atender os gatos. Você pode atender os gatos. E você vai usar outras ferramentas, tá? Que não sejam essas, né? Que eu falei de puleiras e tudo mais. Você pode usar outras ferramentas. O grande problema é que a maioria dos locais que atendem felinos não tem as ferramentas básicas para atender a espécie no consultório, tá? Ferramentas cat friendly, ferramentas que possam possibilitar um atendimento mais tranquilo, um atendimento mais amigo, um atendimento, eu digo até mais respeitoso com a espécie felina, tá? Então a gente ainda tem muito despreparo de consultório, não só estrutural, como técnico do próprio veterinário, tá? Muitos veterinários, e eu não vou culpar o médico veterinário por isso, mas muitos veterinários não sabem manejar a espécie do ponto de vista de comportamento felino, tá? E por isso que eu acho tão importante a educação continuada, porque quando a gente tem contato com profissionais que podem nos ensinar o que a gente não sabe, é maravilhoso, tá? Então procurem treinamentos dentro desses aspectos de questões de comportamento felino, tá? No caso, me procurem, porque eu dou esses cursos, essas palestras, tá? Para ajudar os veterinários nesse momento do atendimento felino, tá? Porque eu entendo que o que eu faço e o que eu sei é me dado por algum motivo, tá? E eu nunca vou dizer que não vou te ensinar algo. Se você me pedir, olha, Jô, tô com dificuldade de atender o gato nessa situação, o que eu faço? Eu vou te ajudar, tá? Eu vou te indicar um caminho para que você realmente tenha resultados e esses atendimentos dos felinos se tornem menos estressantes e mais gostosos, tá? Tanto para você como médico veterinário, quanto para os tutores que vão ter o prazer
de poder levar os seus gatos a um veterinário que se importa, tá, com a espécie, que procura saber mais sobre as questões de comportamento, tá? Porque nós não vamos saber tudo, né? Como eu falei no início do vídeo, mas é nosso papel buscar o conhecimento daquilo que nos falta, né? Para que a gente possa aprimorar as nossas técnicas e, de fato, fornecer um atendimento mais excelente, de vários pontos de vista, tá? Não só o técnico, né? De receber o gato, atender, fazer o exame físico, chegar no diagnóstico, tratar. Tá, mas como é que foi o exame físico desse gato? Sim, dá para confiar em todos os parâmetros fisiológicos que você tirou, né? Em quais situações você conseguiu tirar esses parâmetros? O gato se estressou na hora da coleta? Será que a gente vai ter alterações de exame porque teve uma coleta estressante? Né? Todos esses pontos estão ligados com a questão do estresse. Então, a gente precisa resolver esses aspectos o quanto antes, tá? Então, é por isso que eu falo muito disso. Eu acho que é uma das maiores mensagens que eu tenho para passar aí pro meio veterinário, tá? E para os tutores também, tá? Porque, como eu falei antes, nós estamos em 2024. Se vocês tiveram no passado uma experiência ruim de atendimento com seus gatos, procurem um outro profissional, tá? Ou procurem conversar com o profissional atual e procurem explicar para eles que não tá legal, que vocês estão achando que o gatinho de vocês está muito estressado na hora de fazer as visitas. Isso traz um desconforto para o tutor, traz um desconforto para o gato, tá? É impossível não ter esses aspectos aí, tá? Então, existem esses dois rumos, né? Ou a gente conversa com o profissional para que ele tente abrir mão de alguma ferramenta, de alguma técnica que possa diminuir o estresse daquele gatinho em especial. Existem pacientes, gente, que eles não toleram nem que toquem neles, tá? Eu tenho pacientes que não toleram nem o toque. Então, você imagina a dificuldade de fazer um exame físico num paciente desse. Esse paciente tem que ser preparado em casa. Se possível, esse tutor fazer um manejo de comportamento, uma terapia comportamental. Eu também trabalho com isso para tutores, tá? A gente faz um manejo comportamental. Isso vai ajudar muito, não só na vida do gato, tá? Em questão de saúde de mente e de corpo, mas também na hora de fazer esses transportes até o veterinário, né? Onde o gato pode ir de uma maneira muito mais tranquila. Claro que em alguns casos a gente vai ter que usar ferramentas farmacológicas para que a gente faça a contenção química desse paciente, tá? Mas isso é para pacientes que têm esse tipo de gatilho, de estresse muito grande, a ponto da gente não conseguir nem tocar neles, tá? Além do ambiente despreparado, nós temos os sinais ocultos, tá? Que o gato não demonstra, tá? Muitas vezes o gato tá doente. Os tutores dos gatos são muito detalhistas, tá? E eles são muito observadores. Então, na maioria dos casos, os tutores vão saber quantas vezes o gato vomitou, quantas vezes ele fez as fezes diferente, tá? Se ele tá fazendo as fezes ou não, se tem sangue na urina ou não, o tamanho da rodinha do xixi. O tutor geralmente sabe essas informações. O tutor do gato, aquele que sempre acompanha o gato ali dentro de casa, vai saber essas informações para te passar. O problema é que é muito difícil, porque os gatos, eles escondem. Pela questão deles serem predadores na natureza, eles não podem demonstrar fraquezas. Então, quando eles estão doentes, por qualquer motivo que seja, eles tentam evitar ao máximo demonstrar
sinais dessa doença. Eles tentam, de fato, esconder, tá? Essa é a natureza estoica dos gatos, tá? Então, eles vão tentar esconder e isso vai ficar muito difícil, então, para o tutor conseguir notar se existe algo errado ou não com o gato. É por essa característica forte dos gatos que eu falo, se for possível, faça pelo menos um check-up por ano do seu gatinho, tá? Mesmo que ele esteja saudável. Por quê? Por essa característica de esconder as coisas, tá? E aí fica muito mais fácil para o veterinário fazer uma coleta de sangue, fazer um check-up, tá? E poder entender que o animalzinho não tá muito bem, tá? Através dessas ferramentas. Então, os sinais ocultos, né? É um dos motivos, um dos desafios do médico veterinário no atendimento de gatos. Eu vou botar um café aqui pra mim, porque eu ainda tô tomando meu café. E o último, já estamos chegando no final da live. O último aspecto que eu queria falar com vocês, tá? Sobre os desafios que o médico veterinário enfrenta na hora de atender a espécie felina, é o aspecto psicológico do próprio médico veterinário, tá? Eu não sei se vocês sabem, né? Os médicos veterinários vão saber disso que eu tô falando. Mas os tutores, por exemplo, talvez não saibam. Talvez isso seja uma novidade para eles. Infelizmente, os médicos veterinários estão em um ranking que não é muito legal, que é o ranking de suicídio, tá? Vou ser bem direta ao assunto aqui. É uma das profissões que mais se suicida comparado a outras profissões, tá? Isso é algo muito sério, porque isso está relacionado a fatores psicológicos que o médico veterinário, tá, como profissional, enfrenta no dia a dia, tá? E são diversos os desafios que esse profissional enfrenta, tá? Muitas vezes, baixa remuneração, cargas excessivas de trabalho, não reconhecimento, tá? Muitos profissionais não são reconhecidos, talvez não sejam os melhores profissionais do mundo quando a gente está falando em equipes, tá? Mas são profissionais que estão tentando ali fazer o melhor com o que eles têm, mas muitas vezes eles não têm esse reconhecimento, além de todas essas coisas que eu já falei, carga excessiva de trabalho, estresse na hora dos atendimentos, porque muitas vezes não tem um treinamento para lidar com cada espécie que ele trabalha. Então, claro que isso vai do profissional buscar o conhecimento, né? É nosso papel. Entender as espécies que nós atendemos, né? E atendê-los da melhor forma possível. Mas existem esses problemas relacionados, tá? Pelo menos para a grande maioria, principalmente em início de carreira, que tá ainda, né, enfrentando plantões noturnos, trabalhar à noite não é saudável, tá? Nós não fomos feitos para o trabalho da noite, tá? Nosso organismo, ele é feito para dormir à noite, para, né, realmente recarregar as nossas energias, absorver as nossas vitaminas. Isso acontece à noite, tá? Então, muitos dos problemas psicológicos que a gente enfrenta também por conta de trabalhar muito à noite, tá? Eu tô falando com propriedade, porque eu trabalhei à noite por 5 anos, tá? E não foi assim, uma noite ou outra, era noites, tá? Era pelo menos 4 ou 5 noites por semana. Isso é bastante coisa, então, basicamente eu tinha 2 noites de sono por 5 anos. E muitas das vezes eu emendava, tá? Eu fazia plantão à noite, eu emendava com outro trabalho em outra clínica no outro dia. Então eu ia dormir só no outro. Vocês entenderam, né? O bolo que
E a gente acaba fazendo isso. Ah, mas aí é uma escolha. Sim, é uma escolha, foi uma escolha que eu fiz. Eu fiz essa escolha em busca de conhecimento, tá? E é por isso que hoje eu consigo entender muitas coisas da medicina veterinária, tá? Eu aprendi na prática, né? É claro que a gente busca conhecimento, faz curso e tudo mais, mas muita coisa a gente só vai aprender na prática do plantão, na hora que a gente tá recebendo aquele paciente complicado ali, a gente precisa resolver, tá? Então, tem vários desafios. Aí, além desses desafios que eu falei para vocês, relacionados ao aspecto psicológico do veterinário, tem o atendimento de espécies diferentes, né? O felino é uma delas que traz um certo desafio, exatamente pela questão de muitas vezes eles chegarem estressados, assustados, agressivos, podem ocasionar aí lesões ao próprio profissional, tá? Até cães, muitas vezes cães agressivos, eu já atendi vários cães agressivos, que daí a gente tem que abrir mão de, tem que usar focinheira, tem que ter todo um cuidado, muitas vezes nem o tutor tem muito jeito com aquele cachorro, porque o cachorro morde até o tutor, então é um momento assim, ó, que a gente fica assim, sabe? É estressante. Além de todos os aspectos que eu já falei pra vocês, receber, né, pacientes assim mais agressivos em relação ao comportamento, é por isso que eu sempre falo. Identificou um paciente agressivo, tá? Tanto o cão quanto o gato, encaminhem esse paciente para terapia comportamental. No caso de cães, com adestradores, com comportamentalistas caninos, tá? Em caso de gatos agressivos, encaminhem esses gatos, né? Gatos mais estressados, né? Encaminhem esses gatos para um profissional do comportamento felino, tá? Esses animais, eles precisam de ajuda, tá? Se eles estão demonstrando esse tipo de estresse extremo, tá? É porque eles não estão bem psicologicamente falando. Então, eles precisam de ajuda de um profissional, tá? Então, não é normal um cão querer atacar, tá? A não ser que faça parte da natureza dele ou ele tenha sido treinado para isso. Vamos dar um exemplo. Pastores alemães, que são treinados para guarda, eles vão ter esses aspectos de serem mais agressivos. Por quê? Porque eles foram treinados para ser guarda, para proteção. E tá tudo bem. Tem cães que vai aparecer que realmente são treinados para isso. Muitas vezes, nesses casos, a gente tem que abrir mão de ferramentas químicas para poder fazer a contenção desse paciente e poder fazer um atendimento mais tranquilo do ponto de vista profissional e do ponto de vista do animal também, tá? Isso tanto para cães quanto para gatos. E esses foram os 5 desafios do médico veterinário na hora de atender a espécie felina, que é o estresse, a falta de preparo do tutor na hora de levar esse cão ou gato ao veterinário, o ambiente despreparado, os sinais ocultos e os aspectos psicológicos do médico veterinário, tá? Pois então, doutora Manu, é difícil manter a saúde nesse cenário, né, que eu falei pra vocês. Parece um cenário muito caótico, e realmente é um cenário muito caótico. Você imagina você trabalhando enquanto pessoas normais trabalham 40 horas semanais, né? Num regime de CLT, por exemplo, médicos veterinários autônomos que fazem plantão. Eu vou falar por mim, tá? Eu já cheguei a fazer mais de 250 horas mês. Eu tenho que fazer a conta, mas eu acho que eu já cheguei a fazer mais de 250 horas mês. Assim,
somando o plantão e carga horária do dia, eu acho que é isso. Até vou puxar a calculadora aqui pra vocês. Mas é uma carga horária realmente excessiva. Porque, imagina, se a gente fizer... Se eu pegar um plantão, 12 vezes 4, são 48 horas. Se eu manter isso por 4 semanas, são 192 horas. Só que imagina, 192 horas trabalhando à noite. Se for num regime noturno, né? De um 12 por 36, o veterinário vai trabalhar aí pelo menos de 3 a 4 noites, né? É bem desgastante. É bem desgastante. Por mais que a gente durma durante o dia, eu já tive esse tipo de rotina. A gente dorme durante o dia, mas não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Eu levava... Nos últimos anos ali, o último ano que eu atendi foi no início de 2023, que eu atendi plantão, tá? Noite, falando de noite. Eu levava uns 3 dias pra eu... Quando eu tinha que trabalhar de novo, né? Depois das 36 horas, quando eu tinha que trabalhar de novo, é naquele dia que eu já tava mais recuperada, sabe? Então eu ficava bem capenga aí pra conseguir retornar ao normal, tá? Então foi por isso que eu optei por uma carga de horário diferente, por trabalhar durante o dia, né? Isso também foi recomendação médica na época. Eu levei uns puxão de orelha de uns 2 médicos na época. E eles foram bem claros comigo que eu tinha que largar aquela vida da noite. E aí eu falava, mas como que eu vou largar se só isso que eu sei fazer? Então eu fiquei num mood até eu entender como que eu ia trocar, né, essa agenda minha. Foi bem desafiador na época. E aí foi onde a gente abriu o hotel, né? Foi inclusive daí que o hotel nasceu. Foi num dia que eu cheguei em casa, em fevereiro de 2023, que eu tinha largado os plantões, eu tinha abandonado os plantões, todos os locais que eu trabalhava com plantão noturno. Eu cheguei, né, e falei que não iria mais fazer, me desliguei disso tudo. E aí eu cheguei em casa e falei pro Rodrigo, nós vamos abrir um hotel de cachorro com treinamento de adestramento. Aí ele falou, vamos, então bora. E aí começou dentro de um apartamento em Porto Belo. Foi assim que começou o hotel Petway, que inclusive já fez 1 ano, vai fazer 2, agora em fevereiro, né? Essa semana, inclusive, a gente teve a capacidade máxima do hotel que a gente tem hoje, estouradaça, tá? Essa semana nós tivemos 8 cães em treinamento, tá? 8 cães por dia, né? A gente tá com 8 cães por dia, então tem bastante trabalho, vocês imaginem, tem bastante trabalho. E graças a Deus que tem bastante trabalho, né? Porque... E fora isso, fora o hotel, fora a rotina do hotel, para dar atividade para todos esses cães, a gente ainda tem os atendimentos por fora, tá? Dos cães que vêm aqui pro hotel e também dos gatos que eu atendo fora daqui, né? Em clínica ou domiciliar. Então, graças a Deus, a minha rotina mudou bastante nesse último ano, né? E tem sido outra vida, né? Nossa, quem dorme de noite e trabalha de dia, a cabeça já é outra, né? É tudo diferente, realmente faz muita, muita, muita diferença. Então, acredito que o profissional ele não consegue manter, né? Por mais que ele queira, ele não consegue manter uma rotina dessas por tanto tempo seguido. Né? Não é bom para a saúde. Não façam isso. Eu não recomendo para ninguém fazer o que eu fazia, tá? Foi show. Abriu outras portas, exatamente. A gente acaba se abrindo, né, para outras possibilidades. Mas o que eu vejo que muitas vezes quando a gente tá naquele turbilhão de trabalho ali, bagunçado e tudo mais,
a gente não tem energia criativa, sabe? Eu não tinha essa energia criativa de, vamos abrir um negócio, sabe? Esse negócio empreendedor eu realmente não tinha, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para pensar nisso, né? Então, depois que eu me desliguei, que passou alguns dias ali, né? Eu tava dormindo à noite, isso já começou a mudar. Foi bastante rápido. Na época eu tava sendo acompanhada, né? Tava fazendo algumas suplementações, porque, de fato, as minhas vitaminas estavam deficientes, algumas. Então, o médico resolveu fazer algumas suplementações e, graças a Deus, a gente venceu esse período mais complicado, mais difícil, né? Foi um desafio bem grande, mas a gente tá aí para contar história, graças a Deus. E é isso, gente. Vou finalizando aqui. Um abraço para todo mundo que apareceu. Um beijo para vocês. Um bom trabalho, né? Uma boa terça-feira para todos nós. E é isso aí. Beijo, Manu. Até quinta. Quinta a gente vai fazer a live. Não esqueçam, hein? Não esqueçam. Nada. É nosso papel compartilhar conhecimento. Boa terça pra vocês, tá? Beijo, beijo. Até mais.